Fala galera, vocês me ajudaram a escolher o tema desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o nado de crawl, mais especificamente sobre a técnica desse estilo, que é o mais rápido e que é utilizado por 99,99% dos triatletas. A gente vai falar bastante sobre a técnica, mas eu vou tentar passar uma linguagem bem fácil para todos entenderem, para quem está começando a nadar, para quem está começando no triatlo e para quem também já é mais experiente. Mas tudo isso depois da vinheta. Bora! Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Davi, tenho mais de 18 anos de experiência no mundo do triatlon e antes disso eu era um nadador. Então, eu gostaria de pedir para você se inscrever no Triathlon Channel, batalhar o sininho de notificação e também deixar aquele like. Sem mais delongas, bora falar sobre o nado de crawl. Galera, primeiramente a gente tem que falar sobre alguns assuntos que confundem muito a cabeça de quem está começando agora no triatlo e também quem está aprendendo a nadar. Quando a gente falar da técnica perfeita do nado de crawl, a gente tem que se referir do que a gente está falando. Como assim, você me pergunta? Existem variações da técnica do nado de crawl para determinado tipo de prova. Exemplo, o velocista ele tem um nado de crawl diferente do fundista. A gente pega os maratonistas aquáticos que também tem uma leve diferença o estilo de nado de crawl dele com o velocista, com o fundista de piscina. E a gente pega os triatletas que também tem uma variação de nado de crawl. Por que isso confunde a gente? Porque muitas vezes o professor fala, você tem que olhar, você tem que nadar igual o César Cielo, campeão olímpico. Você vai olhar o César Cielo nadando com o braço todo reto, rápido, assim, forte, e você vai pensar, pô, eu tô nadando errado. Por que eu tenho que recuperar o cotovelo? O César Cielo, campeão olímpico, nada desse jeito. Por que existem essas variações? E quando a gente entende que existem essas variações no nado de crawl, a gente consegue buscar uma melhor referência para a gente desenvolver o nosso nado. Porque se você for procurar no vídeo no YouTube para melhorar o seu nado, você vai ter que procurar a sua referência, você não vai ficar olhando lá os velocistas treinando. E no detalhe que eu estou passando, eu não ouvi ninguém falar, tá? Então é importante a gente mentalizar isso, porque até a busca da nossa referência, entender que existem vários tipos de estilos de nado de crawl. Velocista, até o meio fundo a gente consegue achar uma diferença, os fundistas da piscina e também os maratonistas aquáticos e os triatletas. A gente precisa alinhar qual referência a gente vai seguir. No triatlon, qual é a melhor referência? É fácil responder, vocês vão falar que são os triatletas. Mas eu digo para vocês que o legal pra gente, a gente sempre está treinando na piscina, é a gente buscar uma referência mais limpa, que são dos fundistas e meio fundos da piscina. Porque eles têm uma técnica mais apurada em relação aos triatletas e os maratonistas aquáticos. Tá? A gente encontra mais finesse ali. Ah, mas eu quero fazer triatlo, por que eu devo basear um nadador de piscina de fundo? Porque lá a gente encontra a supremacia da técnica nesses nadadores. Então assim, eu falei em outro vídeo que a gente mira na estrela. E se a gente errar, a gente acerta na lua, tá bom? Então a nossa referência é importante, os nadadores de fundo de piscina, os nadadores bons de fundo ou meio fundo da piscina são as nossas maiores referências. Por isso que você pode encontrar algum professor te passando detalhes diferentes de braçada, de recuperação. Por quê? Porque ele está com outra referência que talvez não seja a que a gente devemos utilizar. Para o triatlon, os nadadores de fundistas são a melhor opção. Quem que a gente pode utilizar como referência? Eu gosto muito de utilizar o meio fundista australiano, nadador lendário Ian Thorpe. Cara, para mim, o nado de crawl daquele cara é espetacular, é bonito de se ver. Sua recuperação, sua braçada, sua respiração, a propulsão de perna é algo mágico. A gente que trabalha com isso, quando a gente vê uma técnica apurada daquele jeito, a gente fica impressionado. Assim, mas teve nadadores que ganham dele, não sei o que lá. É claro, quando a gente fala em prova, vários aspectos contra. A técnica é muito importante na natação, mas tem força, tem resistência, entre outras valências físicas. Mas o Ian Thorpe, sem dúvida, é uma grande referência para a gente ter como uma natação limpa, uma técnica perfeita para a nossa referência do triatlo, que são provas mais longas, provas de fundo, ok? A gente tem uma campeã olímpica de maratonas aquáticas, a Ana Marcela. Por que a gente não utiliza ela como referência? Uma boa pergunta. A técnica dela é específica para uma prova de 10 km no mar. Ela faz a maratona aquática. No triatlon,
a gente vai nadar no máximo 3.800. Então, por isso, eu gosto de utilizar uma técnica mais limpa. Se você está treinando uma prova de 10 km, daí sim, você vai estar com uma referência perfeita de técnica, que é a técnica dela. Beleza? Tirando as dúvidas, arrumando a nossa referência, vamos falar do mais importante, que é a técnica do crawl, o nado perfeito da técnica de crawl. Eu não vou usar muita nomenclatura científica para ficar mais fácil o vídeo. A gente vai falar sobre os aspectos importantes para a gente ter um nado de crawl perfeito, um bom nado de crawl. A gente vai começar com equilíbrio, que é, sem dúvidas, uma das bases para você ter uma boa técnica de natação. Vou falar sobre a braçada, que ela é 70% do seu nado. É 70% dela que você vai se locomover na água. Então ela é muito importante. A técnica da braçada tem que estar bem limpa, tem que estar bem alinhada. Vamos falar também sobre a respiração, que no triatlon é mega importante. Depois a gente temos ritmo e estratégia. Esses são os 5 pontos chaves que vai ajudar você a melhorar a sua natação. Galera, eu sempre bato muito nessa tecla, que é a tecla do equilíbrio. O equilíbrio é a base da natação, é a base do nado de crawl. Se você não para um pouco o que você está fazendo, para um pouco o que você está fazendo e trabalha esse bendito equilíbrio, você nunca vai conseguir melhorar seu nado de crawl. Ele é a base, mais uma vez, ele é a base do seu nado de crawl. Ele vai te dar a sustentação para você melhorar a sua técnica. Vamos definir o que é o equilíbrio. O equilíbrio é você conseguir fazer os movimentos da água sem ficar rotacionando muito seu tronco, sem ficar afundando, tá? Então esse é o equilíbrio, é a base que você vai ter na água, uma base sólida. Como que a gente vai trabalhar esse equilíbrio? Primeiro ponto, a sua pernada de nado de crawl, sua perna no movimento de bater. Como que tem que estar? Qual que é o ponto-chave? Tem muita gente que faz um erro grande de dobrar muito o seu joelho para bater essa perna, tá? Na verdade, vamos imaginar que aqui é o meu joelho, tá? Você tem que dar uma leve flexão do joelho. Aqui está meu pé, você tem que manter o pé esticado e bater como um bloco. Vai sentir muito o seu quadríceps. Não pode dobrar muito o seu joelho. Desde o movimento do seu glúteo, vamos imaginar que aqui é o glúteo, desde o seu movimento do seu glúteo, do seu joelho até a ponta do pé. É um movimento em bloco, tá? Não é um movimento assim, é um movimento de baixo para cima em bloco. Tá vendo? Ó, estou movimentando em bloco. Como é movimentar sem estar em bloco? Ó? Tá vendo? Fazer uma coisa descoordenada. Tem que ter essa coordenação em bloco da sua perna. Esse é o primeiro ponto. Cansa mais? No começo cansa. Mas começa devagar. Pega a pranchinha, vai lá movimento. Para entender o movimento, que é o movimento em bloco, tá? Semi-flexionar o joelho. Estica esse pé, estica essa perna, tá bom? Então o primeiro ponto para a gente melhorar é a sua pernada. Para te dar sustentação, para te dar a base. Para a gente também melhorar o nosso equilíbrio, além da gente melhorar a proporção de perna, temos que melhorar a nossa vivência de horizonte na água. Parece filosofia, mas não é não. O que é vivenciar diferentes horizontes na água? É nadar outros estilos. Por exemplo, quando você está no crawl, tá? O seu ponto de gravidade está localizado em uma determinada região. Quando você está no nado de costas, esse ponto de gravidade, que é o seu equilíbrio na água, ele vai mudar também. Então a gente tem que vivenciar esses pontos diferentes, esses equilíbrios diferentes que outros estilos vão proporcionar. Mas daí você fala assim, cara, eu não sei nadar nem crawl, como que eu vou aprender a nadar todos os outros estilos? Eu não estou falando para você se classificar para as Olimpíadas, eu estou falando para você vivenciar esses outros estilos. Claro que o seu objetivo vai ser o nado de crawl, mas assim, você vivenciar esses outros estilos, não quer dizer que você tenha que nadar eles todos bem. Mas só o fato de vivenciar, passar por eles, aprender um pouco da técnica deles, já vai ajudar você a ter mais equilíbrio, que como eu falei, é a base do nado de crawl. Beleza, já falei do equilíbrio como ponto-chave. Agora a gente vai falar sobre a braçada. A braçada, sim, é bem complexa a gente aprender a nadar corretamente a partir da braçada. Vou dividir aqui em fase aérea, que é a fase que a gente está com o braço fora da água, e a fase submersa, que é no momento que a mão entra na água. Vou dividir essas duas fases para ficar mais fácil o entendimento do nado de crawl. Primeiro ponto, qual que é o correto? É a gente utilizar a nossa primeira coisa, a referência que eu falei no começo do vídeo, que são os meios fundistas e os fundistas da piscina, onde eles têm a técnica mais limpa. E para esses nadadores, a técnica correta, a técnica perfeita é o cotovelo apontado para cima e depois você entra, tá? O nado, você entra abraçado
e faz a alavanca, a puxada ou qualquer outra coisa que você chama. Como que a gente vai desenvolver essa fase aérea primeiro? Eu gosto de dois educativos que são espetaculares para a gente desenvolver esse cotovelo pro alto. O primeiro é o que a gente fala que é asa de anjo ou asa de frango, tá? Mas toma muito cuidado que muita gente, muitos professores passam esse educativo errado. Por que eles passam errado? Então você está nadando, tá? O educativo é o seguinte, você tem que fazer a recuperação e colocar a sua mão, o seu dedo embaixo do braço. As pessoas que fazem esse educativo errado, elas fazem esse movimento, porém, o cotovelo apontado para o lado. Está totalmente errado, você está piorando o seu nado. Então esse detalhe técnico é muito importante. Você tem que fazer esse movimento com o cotovelo apontado para cima, não para o lado, tá? Não vai adiantar nada se você fazer para o lado, tá bom? Então esse educativo é o primeiro, mas de maneira correta, tá? Então você vai nadar o crawl, tá? Normal. Vai colocar o seu dedão embaixo das axilas, no sovaco mesmo, e o cotovelo apontado para o alto. Não é no ombro. No ombro não tem como, ó, você jogar lá para o alto. No ombro não existe, isso não é educativo, isso é erro. Erro de pessoas que nunca nadaram e de técnicos que não estão preocupados em melhorar a sua técnica. Até revolta falar que é um educativo, serve para ajudar você, não para piorar seu nado. Então aqui, no ombro não existe, é embaixo do braço. Bom, se você tem um técnico que te passa aqui no ombro, cara, agradeça o trabalho dele e vai procurar outro técnico. Sincero mesmo, tá bom? Não perca seu tempo com uma pessoa que passa um educativo desse para você. Então, galera, asa de anjo ou asa de frango, ó. Embaixo, cotovelo apontado para cima, faz a sua natação, tá? Outro educativo importantíssimo para a gente desenvolver essa parte aérea do nado de crawl, eu chamo de ponta do dedo sobre as águas, tá? Ele serve para você aquela delicadeza, aquele equilíbrio que a natação pede. Como que você vai fazer? Vai estar nadando seu crawl, tá? Você vai passar a ponta do dedo na água e vai manter o cotovelo alto lá para cima. Passa a ponta do dedo sobre a água. Então imagina que aqui tá água, então estou passando a ponta do dedo sobre a água. Utiliza esses dois educativos, pede para alguém filmar, vê se você está fazendo corretamente, porque acontece, tem muita gente que faz educativo errado e pior, tá? Filma e vê se você está fazendo corretamente. Pega a referência que eu falei para você, dá uma olhada no Ian Thorpe, ou nadadores de meio fundo, de piscina, de fundistas, dá uma comparada para ver se você está conseguindo fazer esses educativos. Então, primeiro, asa de anjo, asa de frango, com o dedo embaixo do sovaco e o cotovelo apontado para cima, e o segundo é a ponta do dedo sobre a água. Então, nesses dois educativos você vai resolver a sua parte aérea do nado, tá bom? Agora vamos falar da parte submersa, quais são os melhores educativos, quais são os erros que muita gente faz. Primeiro erro que a galera faz é na hora que entra, tá? Entra assim, tá? Não, tem que entrar assim, ó, a ponta. Então o cotovelo tá alto e você vai entrar, ó, tá? Entrou, imagina que ele tá embaixo da água. Na hora que ele entrar na água, ele vem um pouquinho para frente e vai fazer a recuperação aqui, ó. Tá? Eu tô virando o tronco, mas não quer dizer que você vai virar o tronco, tá? Eu estou mostrando a parte da abraçada. Então fez esse movimento de você traz. Por quê? Porque nessa alavanca aqui você vai solicitar o ombro, o peitoral e o tríceps no final. Tá? As pessoas erram, tá? As pessoas entram e passam reto. Passa reto. Um ponto importante também é falar da sua mão, tá? Como que é a mão, tá? Não é assim fechadinha, assim como se fosse uma covinha, não, tá? Ela é aberta, ó. Ela é aberta e relaxada. Porque você vai ter que se preocupar em outras coisas, mas também não é extremamente aberta. Ela é assim, ó. Relaxada. Firme, mas relaxada. Educativo para a gente melhorar. Chama braçada submersa. Então você vai estar batendo perna. Pode ser com a nadadeira, pode ser batendo perna sem nadadeira. Então você vai fazer o movimento embaixo da água, tá? E faz, ó. Sem a fase aérea. Você vai olhando para esse movimento para ver se ele está certo. Lembre-se de passar um risco no meio do seu corpo e não deixar o braço passar esse risco, ó. Vem aqui, ó. Bom, vai ajudar bastante. A galera na natação usa o snorkel, justamente para avaliar isso. Então tá lá com o snorkel e tá olhando, respirando para não perder o tempo de fazer a respiração. O snorkel é bem interessante, snorkel de mergulho mesmo, tá? Você utilizar nesse educativo. Então, utilizando esses três educativos já vai melhorar. Claro que cada pessoa tem uma peculiaridade diferente ali, que se tiver um técnico que entende natação, vai te ajudar a escolher os melhores educativos para você sanar a sua técnica ali. Mas esses, sua melhoria, são os melhores para você melhorar a sua abraçada do nado de Respiração. Respiração, eu já falei em 2 vídeos aqui
que é interessante a gente trabalhar a respiração bilateral no triatlon, tá? Uma primeiro, no triatlon, uma para você causar um equilíbrio no seu corpo, porque pensa só, você vai ficar respirando só de um lado, você pode causar um desequilíbrio no seu corpo. Então é interessante a gente fazer bilateral. Eu gosto do 3 por 1. Uma, duas, três, respira. Uma, duas, três, respira. 3 por 1 é interessante para o triatleta. Por quê? Porque ele tem um bom contato com o oxigênio, tá? E consegue desenvolver essa bilateralidade até mesmo no momento de navegação numa prova de triatlo. Às vezes a prova é sentido anti-horário, e a maré está batendo desse lado, ele consegue fazer uma respiração do outro lado, ou vice-versa. Então é muito interessante a gente desenvolver isso. Como que a gente desenvolve isso? Colocando no seu treino esse tipo de respiração. É fácil? Não. Se você está acostumado a respirar só de um lado, ou fazer 5 por 1 e aí vai, é difícil você no começo pegar. Mas, por exemplo, você pode começar assim com 500 metros, 3 por 1, 400 metros, 3 por 1. Então, você vai ajustando isso para você conseguir equilibrar. Ah, mas eu faço 5 por 1 bilateral. Tá errado por quê? Cara, imagine que você vai nadar 1.500 metros, 1.800, 2.000, 3.800 no Ironman. Você precisa de oxigênio. Quanto mais oxigênio tiver entrando para você, melhor será a sua performance. Se você faz 5 por 1, a privação é maior. Então, por isso, pode ser que a sua performance não seja boa. Ah, mas os nadadores fazem 5 por 1. O César Cielo nem respirou na prova de 50 metros. São provas diferentes. Dá uma olhada em quem vai fazer uma maratona aquática, quem vai fazer 1.500 na piscina, quantas vezes essa pessoa respira, tá bom? Então é isso, galera. A respiração é mega importante, trabalhar a bilateralidade e também não esquecer da frontal, para você ver a navegação, tá? Frontal você deve colocar isso no seu treino, mas ela é mais fácil. Então assim, você está nadando, coloca uns 200 metros, enxerga e volta. Só que tem que tomar um certo cuidado. Pode forçar muito a cervical por quando você tira muito da água, tá bom? Você tem que tirar a parte necessária de você enxergar, tá? E não entrar água aqui no momento que você está enxergando, tá bom? Então assim, muito cuidado com a sua cervical, por isso que deve ser bem trabalhada nos treinos também. Galera, daí a gente chega em ritmo e estratégia. O que é trabalhar o ritmo? É na piscina, tá? Você vai ver como desenvolve melhor o seu tipo de natação. É batendo bastante perna? É batendo pouca perna? Eu já falei em outros vídeos que 30% da sua locomoção na água vem da perna. Triatleta tem que bater perna, porque antes de você fazer o ciclismo e corrida, você tem que nadar. Você tem que nadar eficientemente. Então você tem que trabalhar essa perna para ter equilíbrio e para ter esses 30%. Então, escolha o melhor tipo de ritmo para você de pernada. Tem vários tempos, né, que a galera gosta de falar, mas é você, no seu feedback de treino, fazendo os tiros longos na piscina, 800, 1.000, você vai conseguir ter a sua cadência boa de pernada para você fazer uma prova de triatlo. Outro ponto interessante é sobre a estratégia nas provas. Fiz um vídeo bem interessante no canal, dá uma conferida lá para saber qual é o tipo de estratégia que você vai realizar em uma prova. Você pode testar ela no seu treino e ficar craque nessa estratégia. Claro que dá para você variar no momento de uma prova mais longa, mais curta, mas o interessante é você testar essa estratégia na piscina para depois ver como você vai realizar ela lá no dia da prova. Se você trabalhar esses pontos chaves que eu falei, eu tenho certeza que a sua natação vai melhorar. Muito cuidado com o professor passando educativo errado para você, que pode te prejudicar. Então, trabalhe esses pontos chaves que eu te falei, tenha a sua referência ajustada, tenha uma referência em nadadores que tem uma técnica mais fina, porque dificilmente a gente vai conseguir replicar igual. Mas a gente vai tentar o máximo possível, como eu sempre falo. A gente mira na estrela, se errar a gente acerta a lua, galera. Não pegue um nadador com uma técnica muito ruim, porque assim, a sua referência vai estar baixa e daí não dá em nada, beleza? Então, se você gostou do vídeo, peço a você para se inscrever no Triathlon Channel, bater lá o sininho de notificação, deixar aquela curtida, compartilhar esse vídeo, galera. Como eu disse, tem muito blogueiro no mundo do triatlo, tá faltando conteúdo sério. Então, por favor, me ajude a divulgar o Triathlon Channel, comenta aí se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo.